Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter acesso a um conhecimento profundo e transformador, enquanto a maioria de nós fica no escuro? Ao longo da história, segredos valiosos foram mantidos longe do público, guardados apenas para poucos privilegiados. Este vídeo vai revelar essas antigas sabedorias escondidas, transmitidas por gerações, e mostrar como elas podem mudar sua compreensão do mundo e da sua própria vida. Prepare-se para descobrir mistérios que podem transformar sua perspectiva e revelar verdades que você nunca imaginou. Eu me chamo Gabriel e dedico minha vida a ajudar pessoas como você a alcançarem o verdadeiro poder espiritual que reside dentro de cada um de nós. Se você está pronto para dar o próximo passo em sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tenho algo especial para você. Apresento a você o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de duração, este livro revela técnicas poderosas para sua evolução espiritual e exploração profunda do autoconhecimento. Imagine ter acesso a ferramentas que podem acelerar sua jornada espiritual, ajudando você a descobrir e desenvolver seu verdadeiro potencial. Este audiolivro foi criado para guiar você através dessas técnicas, de forma clara e prática. Não perca a oportunidade de transformar sua vida e se conectar com um conhecimento que pode mudar tudo. Clique no link da descrição desse vídeo e adquira agora o seu exemplar de O Segredo da Transformação Espiritual. Sua jornada de transformação começa aqui. As origens do conhecimento secreto. A busca pelo conhecimento tem sido uma força motriz na história humana, impulsionando civilizações a grandes feitos e inovações. No entanto, durante essa busca incessante, certos conhecimentos foram frequentemente considerados poderosos ou perigosos demais para o público em geral. As origens do conhecimento secreto remontam às civilizações antigas da Mesopotâmia, Egito, Índia e China. Essas primeiras sociedades lançaram as bases para sistemas complexos de sabedoria esotérica reservados para poucos. Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que permitiu registrar suas observações astronômicas, cálculos matemáticos e narrativas mitológicas. Esses registros eram frequentemente gravados em tabuletas de argila e armazenados em zigurates, que serviam tanto como templos quanto como repositórios de conhecimento. Egito. No Egito, o sacerdócio desempenhava um papel central na preservação e disseminação do conhecimento sagrado. Os sacerdotes eram vistos como intermediários entre os deuses e a humanidade, encarregados dos segredos divinos. Eles dominavam as intricadas escritas hieroglíficas, usadas para codificar textos religiosos, tratados médicos e mapas astronômicos. Esses textos eram gravados em rolos de papiro e monumentos de pedra, garantindo sua longevidade. A construção de estruturas monumentais como as pirâmides e a esfinge também era guiada por um conhecimento avançado de geometria, engenharia e astronomia, guardado de perto pelo sacerdócio. Índia. A civilização antiga da Índia contribuiu significativamente para o corpus de conhecimento secreto, particularmente através dos textos védicos. Esses textos, compostos em sânscrito, encapsulam profundos insights espirituais e filosóficos. Os Vedas, considerados as escrituras sagradas mais antigas do hinduísmo, contêm hinos, rituais e ensinamentos esotéricos transmitidos oralmente pelos sacerdotes brahmanes. Os Upanishads, uma adição posterior ao corpus védico, exploram conceitos metafísicos como a natureza da realidade, o eu e a verdade última, Brahman. Esse conhecimento não era destinado às massas, mas para aqueles que passavam por rigoroso treinamento espiritual e iniciação. China. Na China, as origens do conhecimento secreto estão intimamente ligadas ao taoísmo e ao confucionismo. Os sábios taoístas, ou imortais, seguiam o caminho do Tao, buscando harmonia com a ordem natural do universo. Eles desenvolveram práticas alquímicas com o objetivo de alcançar a imortalidade e o esclarecimento espiritual. Essas práticas, que incluíam meditação,
controle da respiração e ingestão de elixires eram segredos bem guardados, transmitidos oralmente. Os estudiosos confucionistas, por outro lado, focavam em ensinamentos éticos e filosóficos, compilados em textos como os Analectos. Esses ensinamentos enfatizavam a integridade moral, a harmonia social e o cultivo da sabedoria, inicialmente restritos à classe dos funcionários estudiosos. Instituições e sociedades exclusivas. O processo de cultivar e proteger o conhecimento secreto frequentemente envolvia o estabelecimento de instituições e sociedades exclusivas. Na Grécia Antiga, os mistérios eleusinos eram um conjunto de rituais religiosos secretos realizados em honra da deusa Deméter e sua filha Perséfone. Os iniciados passavam por uma série de rituais de purificação e eram obrigados a manter segredo sobre as experiências místicas que encontravam durante as cerimônias. A Irmandade Pitagórica, fundada pelo filósofo Pitágoras, também exemplificava essa tradição de segredo. Os pitagóricos acreditavam na transmigração das almas e no significado místico dos números, e seus ensinamentos eram revelados apenas para aqueles que passavam por um rigoroso processo de iniciação. A transmissão de conhecimento secreto frequentemente era codificada em símbolos, metáforas e alegorias para obscurecer seu significado dos não iniciados. No Egito Antigo, o Livro dos Mortos continha uma série de feitiços e encantamentos projetados para guiar o falecido através da vida após a morte. Esses textos são ricos em imagens simbólicas, como a pesagem do coração contra a pena de Maat, a deusa da verdade, que transmitia profundas verdades espirituais de maneira velada. Similarmente, os textos alquímicos da Europa medieval, influenciados por tradições anteriores do Egito e do mundo islâmico, usavam simbolismo elaborado para descrever o processo de transformar metais básicos em ouro e alcançar o esclarecimento espiritual. Motivações para o segredo. A decisão de manter certos conhecimentos secretos era frequentemente motivada por uma combinação de fatores religiosos, políticos e sociais. As autoridades religiosas acreditavam que a sabedoria divina que possuíam era sagrada demais para ser exposta a quem não estava devidamente preparado ou iniciado. Essa visão era reforçada pela crença de que o uso indevido ou a má compreensão desse conhecimento poderia ter consequências catastróficas. Os líderes políticos, por sua vez, reconheciam o potencial poder do conhecimento secreto e buscavam controlá-lo para manter sua autoridade e influência. Em muitos casos, a classe dominante usava o conhecimento esotérico para legitimar seu governo, alegando sanção divina ou sabedoria superior. Hierarquias sociais também desempenhavam um papel na disseminação do conhecimento secreto. A ideia de poucos escolhidos que eram considerados dignos de receber e preservar a sabedoria sagrada criava um senso de exclusividade e privilégio. Essa exclusividade era mantida através de rigorosos rituais de iniciação, juramentos de segredo e o estabelecimento de escolas e sociedades de elite. Essas medidas garantiam que o conhecimento secreto permanecesse dentro de um círculo fechado, inacessível à população em geral. Os Guardiões da Sabedoria Antiga. Ao longo da história, os Guardiões da Sabedoria Antiga desempenharam um papel crucial na preservação, transmissão e interpretação do conhecimento profundo. Esses guardiões, muitas vezes sacerdotes, xamãs, sábios e místicos, eram confiados com segredos que poderiam desvendar os mistérios do universo, curar os enfermos e guiar as almas em suas jornadas espirituais. Egito Antigo. No Egito Antigo, os sacerdotes eram os principais guardiões do conhecimento sagrado. Eles serviam em templos que não eram apenas locais de culto, mas também centros de aprendizado e pesquisa. Os sacerdotes eram versados em várias áreas, incluindo astronomia, medicina e engenharia. Eles eram responsáveis por conduzir rituais, interpretar presságios e manter os textos sagrados gravados em rolos de papiro e tabuletas de pedra. Os sumos sacerdotes, em particular, detinham uma influência significativa, muitas vezes atuando como conselheiros dos faraós.
Eles eram iniciados nos mistérios dos deuses e deusas, aprendendo os cânticos sagrados, hinos e rituais que acreditavam manter a ordem cósmica. O treinamento de um sacerdote egípcio era rigoroso e exigente. Jovens iniciados passavam anos de educação, começando com a alfabetização básica e aritmética e progredindo para estudos mais avançados em teologia, astronomia e medicina. Eles eram ensinados a ler e escrever hieróglifos, a escrita sagrada usada para textos religiosos. O processo de iniciação envolvia uma série de rituais de purificação, incluindo jejum, banhos e o uso de vestimentas especiais. Os iniciados também eram obrigados a aderir a padrões éticos rigorosos, pois sua pureza espiritual era considerada essencial para desempenhar suas funções. Índia Antiga. Da mesma forma, na antiga Índia, os sacerdotes brahmanes eram os guardiões do conhecimento védico. Os Vedas, considerados as escrituras sagradas mais antigas do hinduísmo, eram transmitidos oralmente de uma geração para outra. Essa tradição oral, conhecida como Shruti, exigia que os sacerdotes memorizassem vastas quantidades de texto com pronúncia e entonação precisas. Os brahmanes também eram responsáveis por realizar rituais elaborados e sacrifícios, que acreditavam garantir a prosperidade e o bem-estar da comunidade. Esses rituais eram complexos e exigiam um profundo entendimento dos princípios cósmicos descritos nos textos védicos. O processo para se tornar um sacerdote brahmane envolvia treinamento e disciplina rigorosos. Meninos de famílias brahmanes eram enviados para viver com um guru, ou professor espiritual, em uma gurukula, escola residencial. Lá, passavam por um período de brahmacharya, vida estudantil celibatária, durante o qual estudavam os Vedas, praticavam meditação e engajavam-se em várias formas de autodisciplina. A relação entre o guru e o discípulo era de profundo respeito e devoção, com o guru transmitindo não apenas conhecimento, mas também a sabedoria espiritual necessária para entender e realizar os rituais sagrados. China Antiga. Na China, os sábios taoístas e estudiosos confucionistas eram os principais guardiões da sabedoria antiga. Os sábios taoístas, muitas vezes referidos como imortais, dedicavam suas vidas a dominar os ensinamentos do Tao Te Ching e outros textos taoístas. Eles buscavam harmonia com o Tao, o princípio subjacente do universo, através de práticas como meditação, controle da respiração e alquimia. Essas práticas visavam alcançar o esclarecimento espiritual e, finalmente, a imortalidade. Os sábios frequentemente viviam em reclusão, retirando-se para montanhas ou florestas para perseguir suas disciplinas espirituais longe das distrações da sociedade. O regime de treinamento taoísta era exigente e multifacetado. Envolvia o estudo de textos antigos, a prática de várias formas de Qigong, cultivo de energia, e a preparação de elixires alquímicos. O processo de iniciação nos mistérios mais profundos do taoísmo era reservado para aqueles que demonstravam dedicação excepcional e percepção espiritual. Esses iniciados aprendiam os segredos da alquimia interna, uma prática transformadora que envolvia o refinamento das energias vitais do corpo para alcançar a imortalidade espiritual. Estudiosos confucionistas, por outro lado, estavam profundamente engajados no estudo de textos clássicos como os Analectos, o Livro dos Ritos e o I Ching. Eles focavam em filosofia moral, ética e cultivo da virtude. Os estudiosos desempenhavam um papel vital ao aconselhar governantes e moldar políticas governamentais, muitas vezes servindo como oficiais na burocracia imperial. Seu treinamento envolvia anos de estudo rigoroso e exame, culminando nos exames imperiais, que eram projetados para selecionar os indivíduos mais capazes para posições de liderança. Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os guardiões da sabedoria incluíam os pitagóricos, os platonistas e os seguidores dos mistérios eleusinos. A Irmandade Pitagórica, fundada pelo filósofo Pitágoras, era uma sociedade secreta que acreditava no significado místico dos números e na transmigração das almas. Os pitagóricos viviam um estilo de vida comunal,
aderindo a regras de conduta estritas e engajando-se em estudo filosófico, pesquisa matemática e práticas espirituais. Os iniciados passavam por um período de silêncio e observação, durante o qual provavam sua dedicação e disciplina antes de serem admitidos nos mistérios mais profundos da ordem. Os mistérios eleusinos, um dos cultos de mistério mais famosos da Grécia Antiga, eram realizados em honra das deusas Deméter e Perséfone. Esses rituais, realizados na cidade de Eleusis, eram altamente secretos, com os iniciados jurando absoluto sigilo sobre as experiências que encontravam durante as cerimônias. Os mistérios envolviam uma série de etapas, começando com rituais de purificação e culminando em uma dramática reencenação do mito de Deméter e Perséfone. Os iniciados, conhecidos como Mistai, acreditavam ganhar profundas percepções espirituais e um entendimento mais profundo dos ciclos da vida e da morte. Os desafios dos Guardiões da Sabedoria Antiga. Os desafios enfrentados pelos Guardiões da Sabedoria Antiga eram numerosos. Eles tinham que lidar com agitações políticas, mudanças sociais e a ameaça constante de perseguição. Em muitos casos, seus conhecimentos e práticas eram vistos com suspeita ou hostilidade por aqueles no poder. Por exemplo, durante períodos de instabilidade política na China antiga, os sábios taoístas eram às vezes perseguidos por sua influência percebida e autonomia. Similarmente, na Europa medieval, alquimistas e místicos frequentemente enfrentavam acusações de heresia e feitiçaria, levando à prisão ou execução. Apesar desses desafios, os Guardiões da Sabedoria Antiga permaneciam firmes em seu compromisso de preservar e transmitir seu conhecimento. Eles entendiam que a sabedoria que possuíam era uma herança preciosa, uma que transcendia vidas individuais e os conectava ao amplo tecido da história humana. Esse senso de continuidade e propósito lhes dava a força para suportar dificuldades e perseverar em sua missão. O legado dos Guardiões. O legado dos Guardiões é profundo e de longo alcance. O conhecimento que preservaram e transmitiram teve um impacto duradouro em várias áreas, incluindo ciência, filosofia, medicina e espiritualidade. Os princípios matemáticos descobertos pelos pitagóricos, as práticas médicas dos sacerdotes egípcios e os ensinamentos éticos dos estudiosos confucionistas contribuíram para o desenvolvimento da civilização humana. Além disso, as percepções espirituais e práticas que guardaram continuam a inspirar e guiar indivíduos em busca de compreensão mais profunda e transformação pessoal. Os ensinamentos ocultos. Os ensinamentos ocultos da sabedoria antiga abrangem uma vasta gama de conhecimentos, desde o místico até o prático, oferecendo percepções sobre a natureza da realidade, a experiência humana e o cosmos. Esses ensinamentos eram frequentemente codificados em símbolos, metáforas e alegorias para proteger seus segredos profundos. Geometria sagrada. Um dos temas centrais nos ensinamentos ocultos é o conceito de geometria sagrada. As civilizações antigas acreditavam que o universo era construído de acordo com princípios geométricos e que esses princípios podiam ser observados na natureza, arquitetura e arte. Os egípcios, por exemplo, usavam a razão áurea no design das pirâmides, que acreditavam incorporar a harmonia e o equilíbrio do cosmos. Os gregos desenvolveram ainda mais essas ideias, com Pitágoras e seus seguidores explorando as propriedades místicas dos números e formas geométricas. O Teorema de Pitágoras, que relaciona os lados de um triângulo retângulo, não era apenas um princípio matemático, mas também um símbolo da relação entre os mundos físico e espiritual. Alquimia. A alquimia é outro aspecto significativo dos ensinamentos ocultos, misturando elementos de ciência, filosofia e misticismo. Originária no Egito Antigo e mais tarde florescendo no mundo islâmico e na Europa medieval, a alquimia buscava transformar metais básicos em ouro e descobrir o elixir da vida. No entanto, essas buscas eram frequentemente simbólicas de uma transformação espiritual mais profunda. O processo alquímico, com suas etapas de nigredo, enegrecimento, albedo, branqueamento
Citrinitas, amarelamento, e rubedo, avermelhamento, representava a purificação e perfeição da alma. Alquimistas como Hermes Trismegisto e Paracelso escreveram textos cheios de linguagem alegórica e símbolos obscuros para transmitir seus ensinamentos a aqueles que pudessem interpretá-los. Símbolos e rituais. Os significados esotéricos por trás de símbolos e rituais antigos também eram uma parte crucial dos ensinamentos ocultos. No Egito Antigo, o Ankh, uma cruz com um laço no topo, simbolizava a vida e a existência eterna. Ele era frequentemente representado nas mãos de deuses e faraós, indicando seu poder divino e imortalidade. O olho de Horus, outro símbolo proeminente, representava proteção, saúde e restauração. Seus componentes estavam associados aos sentidos e era usado em vários rituais para invocar a proteção dos deuses. Na Índia, o mandala, uma configuração geométrica de símbolos, servia como uma ferramenta espiritual e ritual. Os mandalas representavam o universo e eram usados em meditação e cerimônias religiosas para facilitar o crescimento espiritual e o esclarecimento. Os designs intrincados, muitas vezes compostos de círculos e quadrados, guiavam os praticantes na visualização do cosmos e de seu lugar dentro dele. A flor de lótus, outro símbolo significativo, representava a pureza, o despertar espiritual e o desdobramento da alma. Ela estava associada a várias divindades, incluindo Brahma, Vishnu e Lakshmi, e figurava proeminentemente na arte e práticas religiosas. O papel dos rituais. Os rituais desempenhavam um papel vital na transmissão dos ensinamentos ocultos, pois forneciam uma abordagem estruturada para a prática espiritual e iniciação. Nos mistérios eleusinos da Grécia Antiga, os participantes passavam por uma série de ritos que culminavam em uma experiência mística profunda. Esses ritos incluíam cerimônias de purificação, jejum e o consumo de uma bebida especial chamada Kykeon. O clímax dos mistérios envolvia uma reencenação dramática do mito de Deméter e Perséfone, simbolizando o ciclo da vida, morte e renascimento. Os iniciados juravam segredos sobre os detalhes dos ritos, mas emergiam com uma compreensão mais profunda dos mistérios da existência. Da mesma forma, na tradição budista tibetana, a iniciação Kalachakra é um ritual complexo e elaborado que transmite ensinamentos profundos sobre a natureza do tempo, do cosmos e do caminho para o esclarecimento. A iniciação envolve a criação de um mandala de areia detalhado, que representa o palácio da divindade Kalachakra e o próprio universo. Ao longo de vários dias, monges constroem meticulosamente o mandala e os iniciados recebem ensinamentos e bênçãos. No final do ritual, o mandala é destruído, simbolizando a impermanência de todas as coisas e a importância do desapego. A prática da meditação. Outra parte importante dos ensinamentos ocultos é a prática da meditação e contemplação em várias tradições. A meditação serve como um meio de atingir uma maior consciência, percepção, espiritual e união com o divino. No hinduísmo, práticas como dhyana, meditação, e pranayama, controle da respiração, são componentes essenciais do yoga, levando os praticantes ao samadhi, um estado de absorção espiritual profunda. No budismo, a meditação mindfulness e a meditação vipassana, insight, ajudam os indivíduos a cultivar consciência, sabedoria e compaixão, levando ao esclarecimento. Transformação interior. Os ensinamentos místicos também enfatizam a importância da transformação interior e do cultivo de virtudes. Na tradição hermética, derivada dos escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, os praticantes são ensinados a conhecer a si mesmos e buscar o divino dentro de si. Os princípios herméticos, como a lei da correspondência, como acima, assim abaixo, e a lei da vibração, tudo está em constante movimento, fornecem uma estrutura para entender a interconexão de todas as coisas e o poder da mente em moldar a realidade. Cabala,
A Cabala, uma tradição mística dentro do judaísmo, oferece insights profundos sobre a natureza de Deus, do universo e da alma. O texto central da Cabala, o Zohar, explora as Sefirot, que são emanações da energia divina que estruturam o universo. Através do estudo, meditação e vida ética, os cabalistas buscam ascender a escada espiritual e alcançar a união com o divino. A árvore da vida, uma representação simbólica das Sefirot, serve como um guia para essa ascensão espiritual. A influência no conhecimento moderno. A influência da sabedoria antiga no conhecimento moderno é profunda e abrangente, permeando várias áreas como ciência, filosofia, arte e espiritualidade. Uma das áreas mais significativas onde o conhecimento antigo influenciou o pensamento moderno é na ciência. As bases da matemática e astronomia modernas podem ser rastreadas até as civilizações antigas da Mesopotâmia, Egito e Grécia. Contribuições científicas. Os babilônios desenvolveram um sistema sofisticado de matemática, incluindo o conceito de zero e o sistema de valor posicional, que prepararam o terreno para a aritmética e álgebra modernas. Suas observações e cálculos astronômicos, registrados em tabuletas de argila, foram cruciais no desenvolvimento do calendário lunar e na previsão de eventos celestiais. O entendimento dos egípcios sobre geometria foi instrumental na construção das pirâmides, que permanecem maravilhas da engenharia. Seu conhecimento de medicina, documentado em textos como o Papiro de Ebers, incluía técnicas cirúrgicas e tratamentos para várias doenças que ainda são relevantes hoje. Os gregos, particularmente os pitagóricos, fizeram contribuições significativas para a matemática e astronomia, com o Teorema de Pitágoras e o conceito de harmonia das esferas influenciando desenvolvimentos científicos posteriores. Alquimia e química. A influência da alquimia na química moderna é outro testemunho do impacto duradouro da sabedoria antiga. Alquimistas como Jabir ibn Hayyan, Geber e Paracelso conduziram experimentos que prepararam o terreno para técnicas laboratoriais modernas e o estudo de substâncias químicas. A busca pela pedra filosofal e pelo elixir da vida, embora muitas vezes simbólicas de transformação espiritual, também levaram à descoberta de novos compostos e reações. A transição da alquimia para a química no século XVII, liderada por figuras como Robert Boyle, marcou o início da investigação científica moderna, mas manteve o espírito de curiosidade e exploração que caracterizava a pesquisa alquímica. Filosofia. A filosofia também foi profundamente influenciada pelos ensinamentos antigos. As obras de Platão e Aristóteles, enraizadas nas tradições intelectuais da Grécia Antiga, continuam a moldar o discurso filosófico moderno. A teoria das formas de Platão, que postula que o mundo material é um reflexo de uma realidade superior imutável, tem paralelos em várias tradições espirituais e influenciou o pensamento metafísico. A ênfase de Aristóteles na observação empírica e na lógica lançou as bases para o método científico, que permanece um alicerce da investigação moderna. Tradição hermética e psicologia. A tradição hermética, com seus princípios de correspondência, vibração e mentalismo, também deixou uma marca duradoura no pensamento moderno. A ideia de que o universo opera de acordo com leis universais e que a mente desempenha um papel crucial na formação da realidade ressoa com campos contemporâneos como a física quântica e a psicologia. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, baseou-se no simbolismo hermético e alquímico em suas teorias do inconsciente coletivo e do processo de individuação, que enfatizam a integração da mente consciente e inconsciente. Arte e literatura. A arte e a literatura também foram profundamente influenciadas pela sabedoria antiga. O Renascimento, um período de renovado interesse no conhecimento clássico, viu artistas e pensadores se inspirando nas obras da antiguidade. Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael incorporaram princípios de geometria sagrada e proporção em suas obras-primas, refletindo a crença na harmonia e ordem do cosmos.
O simbolismo e a alegoria encontrados nos textos alquímicos inspiraram obras literárias como Fausto de Goethe e A Tempestade de Shakespeare, que exploram temas de transformação e busca pelo conhecimento. Espiritualidade moderna. As práticas espirituais e movimentos modernos também devem muito aos ensinamentos antigos. O ressurgimento do interesse em yoga e meditação pode ser rastreado até as tradições antigas da Índia. A prática da atenção plena, derivada dos ensinamentos budistas, ganhou ampla popularidade por seus benefícios na redução do estresse e na melhoria do bem-estar mental. O movimento New Age, com sua ênfase na saúde holística, no crescimento pessoal e na interconexão de toda a vida, baseia-se fortemente na sabedoria de várias tradições antigas, incluindo astrologia, numerologia e cura com cristais. Cabala e espiritualidade contemporânea. A influência da Cabala na espiritualidade moderna é particularmente digna de nota. Os ensinamentos da Cabala foram integrados em práticas contemporâneas como a tradição ocidental dos mistérios e a sociedade teosófica. O conceito da árvore da vida, com suas sefirot, fornece uma estrutura para entender a ascensão espiritual e a natureza do divino. O estudo da Cabala também influenciou práticas psicológicas e terapêuticas modernas, oferecendo insights sobre a psique humana e o processo de transformação pessoal. Geometria sagrada na arquitetura moderna. Os princípios da geometria sagrada continuam a inspirar arquitetos e designers que incorporam esses padrões atemporais em estruturas modernas. As obras de arquitetos contemporâneos como Frank Lloyd Wright e Buckminster Fuller refletem uma compreensão da harmonia geométrica e proporção que ressoa com os ensinamentos antigos. O ressurgimento do interesse no design biofílico, que busca criar ambientes que promovam uma conexão com a natureza, também está enraizado no reconhecimento da ordem e beleza inerentes ao mundo natural. O caminho para o esclarecimento. O caminho para o esclarecimento é uma jornada de transformação interior, autodescoberta e despertar espiritual. É uma busca para entender as verdades mais profundas da existência e alcançar um estado de harmonia e unidade com o cosmos. A jornada para o esclarecimento começa com o cultivo da atenção plena e autoconsciência. A atenção plena, uma prática enraizada nos ensinamentos budistas, envolve prestar atenção ao momento presente com uma atitude de não julgamento. Ela ajuda os indivíduos a se tornarem mais conscientes de seus pensamentos, emoções e sensações, promovendo uma compreensão mais profunda de seu mundo interior. A meditação regular da atenção plena pode reduzir o estresse, melhorar a regulação emocional e promover uma sensação de paz e clareza. Prática de meditação. Outro aspecto crucial do caminho para o esclarecimento é a prática da meditação. A meditação tem sido a pedra angular da prática espiritual em várias tradições, desde o hinduísmo e o budismo até o taoísmo e o sufismo. Diferentes formas de meditação, como atenção focada, consciência aberta e amorosidade, oferecem benefícios únicos e podem ser adaptadas às necessidades individuais. O objetivo da meditação é acalmar a mente, cultivar a quietude interior e conectar-se com os aspectos mais profundos do eu. Através da prática regular, os indivíduos podem alcançar estados de percepção profunda e despertar espiritual. Controle da respiração. O controle da respiração, ou pranayama, é outra prática essencial no caminho para o esclarecimento. Na tradição yogi, a respiração é considerada a ponte entre o corpo e a mente. Técnicas de pranayama, como a respiração diafragmática profunda, a respiração alternada pelas narinas e a retenção da respiração, ajudam a regular o fluxo de prana, força vital, dentro do corpo. Essas práticas podem melhorar a vitalidade física, acalmar o sistema nervoso e facilitar estados mais profundos de meditação. Ao dominar a respiração, os indivíduos podem ganhar maior controle sobre seus estados mentais e emocionais, pavimentando o caminho para o crescimento espiritual.
Cultivo de virtudes. O cultivo de virtudes e a vida ética também são fundamentais para o caminho para o esclarecimento. Os ensinamentos antigos enfatizam a importância de viver de acordo com princípios morais e cultivar qualidades como compaixão, humildade e integridade. Na tradição budista, o nobre caminho óctuplo delineia a conduta ética, a disciplina mental e a sabedoria como a base para o desenvolvimento espiritual. Similarmente, os yamas e niyamas na filosofia yogi fornecem diretrizes para a vida ética e a autodisciplina. Ao incorporar essas virtudes, os indivíduos criam um ambiente harmonioso e favorável para sua jornada espiritual. Autoinquirição e contemplação. Engajar-se em autoinquirição e contemplação é outra ferramenta poderosa para alcançar o esclarecimento. A autoinquirição envolve examinar crenças, pensamentos e motivações para descobrir as verdades mais profundas do eu. Essa prática, enfatizada no Advaita Vedanta e popularizada pelos ensinamentos de Ramana Maharshi, encoraja os indivíduos a fazer a pergunta fundamental: quem sou eu? Através da inquirição persistente, pode-se transcender o ego e experimentar a verdadeira natureza do eu, que é pura consciência e bem-aventurança. Estudo de textos sagrados. O estudo de textos sagrados e da sabedoria antiga também é essencial para aqueles no caminho para o esclarecimento. Textos como o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Dhammapada e o Hermética oferecem percepções profundas sobre a natureza da realidade, a condição humana e o caminho para a libertação espiritual. Ao engajar-se com esses textos, os indivíduos podem ganhar uma compreensão mais profunda dos princípios e práticas que guiaram os buscadores ao longo da história. A sabedoria contida nesses escritos serve como fonte de inspiração e orientação, iluminando o caminho para o esclarecimento. Rituais e cerimônias. Os rituais e cerimônias também podem desempenhar um papel significativo na jornada espiritual. Os rituais fornecem uma maneira estruturada e simbólica de conectar-se com o divino, honrar eventos importantes da vida e marcar transições no caminho espiritual. Eles criam um espaço sagrado, onde os indivíduos podem focar suas intenções, invocar energias superiores e experimentar um senso de comunhão com o cosmos. Seja um ritual diário simples, como acender uma vela e oferecer uma oração, ou uma cerimônia mais elaborada, como uma busca de visão ou uma jornada xamânica, essas práticas ajudam a aprofundar a conexão espiritual e reforçar o compromisso com o caminho. Comunidade de apoio. Outro aspecto importante do caminho para o esclarecimento é o cultivo de uma comunidade de apoio, ou sangha. Em muitas tradições espirituais, os praticantes se reúnem para compartilhar suas experiências, oferecer apoio e engajar-se em práticas coletivas. Uma comunidade de apoio proporciona um senso de pertencimento e encorajamento, ajudando os indivíduos a manterem-se motivados e focados em sua jornada. Seja um grupo de meditação, uma aula de yoga ou um fórum online, conectar-se com indivíduos afins pode melhorar a experiência espiritual e fornecer insights e perspectivas valiosos. Integração: corpo, mente e espírito. O caminho para o esclarecimento também envolve a integração do corpo, mente e espírito. Práticas como yoga, tai chi e qigong enfatizam a unidade desses aspectos e promovem o bem-estar holístico. Essas práticas combinam posturas físicas, controle da respiração e meditação para harmonizar as energias do corpo, melhorar a clareza mental e cultivar a consciência espiritual. Ao integrar o corpo, a mente e o espírito, os indivíduos podem alcançar um estado de equilíbrio e alinhamento que apoia seu crescimento espiritual. O caminho dos escolhidos. Abraçar o caminho dos escolhidos envolve um compromisso com o aprendizado contínuo e o desenvolvimento pessoal. A jornada para o esclarecimento não é um destino, mas um processo contínuo de crescimento e transformação. Ela requer dedicação, perseverança e uma mente aberta.
Ao abraçar um compromisso vitalício com o aprendizado e a autoaperfeiçoamento, os indivíduos podem continuar a evoluir e aprofundar sua compreensão espiritual. Em conclusão, o caminho para o esclarecimento é uma jornada multifacetada que envolve o cultivo da atenção plena, meditação, vida ética, autoinquirição, estudo de textos sagrados, rituais, apoio comunitário e a integração do corpo, mente e espírito. Ao seguir essas práticas e disciplinas, os indivíduos podem acessar conhecimentos antigos, alcançar transformação interior e despertar para sua verdadeira natureza. O caminho dos escolhidos não é reservado para poucos, mas está aberto a todos que estão dispostos a embarcar nesta profunda jornada de autodescoberta e despertar espiritual, autoinquirição e contemplação. Engajar-se em autoinquirição e contemplação é outra ferramenta poderosa para alcançar o esclarecimento. A autoinquirição envolve examinar crenças, pensamentos e motivações para descobrir as verdades mais profundas do eu. Essa prática, enfatizada no Advaita Vedanta e popularizada pelos ensinamentos de Ramana Maharshi, encoraja os indivíduos a fazer a pergunta fundamental: quem sou eu? Através da inquirição persistente, pode-se transcender o ego e experimentar a verdadeira natureza do eu, que é pura consciência e bem-aventurança. Estudo de textos sagrados. O estudo de textos sagrados e da sabedoria antiga também é essencial para aqueles no caminho para o esclarecimento. Textos como o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Dhammapada e o Hermética oferecem percepções profundas sobre a natureza da realidade, a condição humana e o caminho para a libertação espiritual. Ao engajar-se com esses textos, os indivíduos podem ganhar uma compreensão mais profunda dos princípios e práticas que guiaram os buscadores ao longo da história. A sabedoria contida nesses escritos serve como fonte de inspiração e orientação, iluminando o caminho para o esclarecimento. Rituais e cerimônias. Os rituais e cerimônias também podem desempenhar um papel significativo na jornada espiritual. Os rituais fornecem uma maneira estruturada e simbólica de conectar-se com o divino, honrar eventos importantes da vida e marcar transições no caminho espiritual. Eles criam um espaço sagrado, onde os indivíduos podem focar suas intenções, invocar energias superiores e experimentar um senso de comunhão com o cosmos. Seja um ritual diário simples, como acender uma vela e oferecer uma oração, ou uma cerimônia mais elaborada, como uma busca de visão ou uma jornada xamânica, essas práticas ajudam a aprofundar a conexão espiritual e reforçar o compromisso com o caminho. Comunidade de apoio. Outro aspecto importante do caminho para o esclarecimento é o cultivo de uma comunidade de apoio, ou sangha. Em muitas tradições espirituais, os praticantes se reúnem para compartilhar suas experiências, oferecer apoio e engajar-se em práticas coletivas. Uma comunidade de apoio proporciona um senso de pertencimento e encorajamento, ajudando os indivíduos a manterem-se motivados e focados em sua jornada. Seja um grupo de meditação, uma aula de yoga ou um fórum online, conectar-se com indivíduos afins pode melhorar a experiência espiritual e fornecer insights e perspectivas valiosos. Integração: corpo, mente e espírito. O caminho para o esclarecimento também envolve a integração do corpo, mente e espírito. Práticas como yoga, tai chi e qigong enfatizam a unidade desses aspectos e promovem o bem-estar holístico. Essas práticas combinam posturas físicas, controle da respiração e meditação para harmonizar as energias do corpo, melhorar a clareza mental e cultivar a consciência espiritual. Ao integrar o corpo, a mente e o espírito, os indivíduos podem alcançar um estado de equilíbrio e alinhamento que apoia seu crescimento espiritual. O caminho dos escolhidos. Abraçar o caminho dos escolhidos envolve um compromisso com o aprendizado contínuo e o desenvolvimento pessoal. A jornada para o esclarecimento não é um destino, mas um processo contínuo de crescimento e transformação. Ela requer dedicação, perseverança,
e uma mente aberta. Ao abraçar um compromisso vitalício com o aprendizado e a autoaperfeiçoamento, os indivíduos podem continuar a evoluir e aprofundar sua compreensão espiritual. Em conclusão, o caminho para o esclarecimento é uma jornada multifacetada que envolve o cultivo da atenção plena, meditação, vida ética, autoinquirição, estudo de textos sagrados, rituais, apoio comunitário e a integração do corpo, mente e espírito. Ao seguir essas práticas e disciplinas, os indivíduos podem acessar conhecimentos antigos, alcançar transformação interior e despertar para sua verdadeira natureza. O caminho dos escolhidos não é reservado para poucos, mas está aberto a todos que estão dispostos a embarcar nesta profunda jornada de autodescoberta e despertar espiritual.